basquetebol do mundo, bem-vindos a mais um triplo-duplo, o vosso videocast em português sobre a NBA. Eu sou o Márcio Martins, do 725. Como habitualmente estou aqui com o Cláudio Landim, do NBA Fãs Portugal. Boas pessoal, desse Natal, como é que foi? Correu bem? Também do NBA Fãs Portugal, o João Costa. Olá malta, espero que tenham deixado um bocadinho de rabanadas para amanhã. E do Fórum NBA Portugal, o Flávio Silva. Boas pessoal, essas boas festas para todos. O GM Está Flávio, incluído. que está em Suicide Watch desde a semana passada, por isso... Vamos ver, Foi uma prenda de Natal antecipada. Já lá vamos a esse negócio. Eu, como sou um desnaturado, não vos desejei um bom Natal nem umas boas festas, por isso as minhas desculpas. Um bom Natal para todos os que nos estão a ver. Márcio, agora já não adianta. Pronto, desculpem, pá. Mas feliz ano novo e desejo que o Natal tenha sido bom. Mas a tua camisa está mais no espírito de Natal que a nossa. Nós devíamos também Eu vim natalício. Exato. Espetáculo. Bem, antes de passarmos aos temas de hoje temos o grande tema da semana, a troca, a transferência de Rajon Rondo para os Dallas Mavericks. Temos também a dispensa de Josh Smith pelos Pistons e a assinatura pelos Rockets. E para terminar, vamos ainda falar de Jimmy Butler, uma das sensações desta temporada. E o All da semana, obviamente, no fim, como sempre. O nosso e-mail, já sabem, para enviar sugestões, questões, é o tripleduploportugal@gmail.com. Deve estar a passar aqui em baixo. E antes de passarmos aos temas desta semana e ao primeiro tema, eu queria só fazer uma referência aos Hawks, que nós falámos a semana passada deles, dissemos aqui que eles que mereciam mais atenção e que o pessoal devia começar a ver jogos deles, e nem de propósito, desde que nós falámos deles, eles vão com 5 vitórias seguidas. Havia aquela questão de eles não ganhavam equipas com recorde acima de 50%, e eles nos últimos 5 jogos ganharam aos Bulls, aos Cavs, aos Rockets, aos Mavericks e aos Clippers, com 3 vitórias fora de casa, vitória em Cleveland, em Houston e em Dallas. Portanto... Quando é que jogam contra os Lakers, para acabar esta brincadeira já? Portanto, confirma-se aquilo que falámos. Pessoal, sigam esta equipa, deem mais atenção a esta equipa e sigam o que eles estão a fazer. Passando então ao primeiro tema, a transferência de Rajon Rondo, a troca entre os Mavs e os Celtics. Os Mavs a receber Rajon Rondo e Dwight Powell, os Celtics receberam o Brandon Wright, o Jay Crowder, o Jameer Nelson e mais 2 escolhas no draft, uma primeira ronda em 2015 e uma segunda ronda futura. Flávio, temos de começar por ti. Como é que viste então a saída do teu Rajon Rondo? E achas que foi o melhor negócio possível? Foi o negócio possível? Ou ficaste satisfeito com o que os Celtics receberam? Bem, eu acho que, tendo em conta aquilo que era o desfecho previsível, que seria no final da temporada acabar por perdê-lo, acho que foi o menos mal que foi conseguido. Acho que dentro do leque de opções que os Mavs tinham disponíveis para libertar, acho que o Brandon Wright é um jogador que tem mostrado que tem qualidade, que pode ser importante para nós. Ele é um dos líderes até na liga e até acho que não foi do pior. Tinha algum receio em receber, se calhar, jogadores um bocadinho mais, não que não encaixassem, mas que perdessem um bocadinho de valor, se calhar como fosse o Raymond Feldman, que se acabou por também falar, mas acho que o Jameer Nelson, e até nos últimos jogos tenho visto e tenho gostado até bastante. Agora também já se fala de uma possível troca entre outras equipas que pode incluí-lo. São valores que os Celtics acabam por também recolher as picks. Acho que foi o que eu disse no início, era o desfecho previsível que o Danny Ainge acabou por conseguir recolher alguns bónus que podem ser bons para nós, um jogador de qualidade aceitável como é o Brandon Wright, e conseguir algumas escolhas no draft também para permitir isso. Quanto aos outros 2 jogadores, o Crowder é um jogador ainda jovem, ainda pode ter alguma evolução, que pode também, neste período que nós atravessamos, dar conseguir alguma margem de progressão, e acho que neste caso
são até bons valores para trocas, como é o Jamir Nelson, que é um jogador sempre um jogador experiente, que faz falta em algumas equipas, e daí também já aparecer o interesse nessa troca e incluí-lo nesses negócios. Não fiquei triste, é sempre difícil ver um jogador partido como é o Ron, mas nesta altura nós sabíamos que ele pretendia algo mais e acho que até foi a melhor escolha até para ele do que poderia encaixar como é os Mavs, que tinham aquela debilidade na posição de point guard, e acho que já tive a oportunidade de ver para ver como é que seria o encaixe dele com a equipa. Acho que tenho notado que ele tem forçado um bocadinho mais o lançamento, não sei, se calhar por ser um sistema um bocadinho diferente e por terem tantos lançadores, ele acabar por ter também essa possibilidade de abrir mais espaço e tentar se calhar o lançamento, mas acho que no geral fiquei contente por não perder a troco de nada e ainda conseguir alguns frutos que nos podem permitir, não digo que sejam jogadores para ficar ou para manter, porque acredito que não o sejam, mas acredito que podem ainda, em trocas, ser-nos úteis. Pois, eu não sei se seria de facto fácil conseguirem mais do que conseguiram pelo Rondo, embora eu pessoalmente acho que não sei se eles não poderiam ter esperado um bocadinho mais, até mais próximo do limite, da data limite do trade deadline, porque normalmente podia haver alguns desenvolvimentos e não sei se eles não poderiam ter aguardado um bocadinho mais a ver se conseguiam mais por ele. Mas pronto, eu também acho que o Ron teve, eu acho que ele percebeu que seria um projeto se calhar de imediato mais aliciante, penso eu. Não sei. Sim, assim, de certeza que o Danny Ainge tentou todas as hipóteses, senão isto deve ter sido o melhor que ele conseguiu pelo Rondo. Landim, e a escolha pelos Mavs, o encaixe do Rondo nos Mavs, como é que vês o Rondo nos Mavs? Achas que vai funcionar? Antes de falar disto tudo, eu quero saber quando é que vocês me vão pagar os tais jantares. Eu não. Isso aí já estamos a prolongar isso muito, isso já está fechado. Eu faço um cara trancado a dizer que foi na época passada. Bem, vamos passar a palavra ao João Costa. Não, estou brincando. Não, a aposta era na off-season, ele não foi transferido na off-season, esse assunto está encerrado. Pronto. Pós-Mavs, negócio pós-Mavs, foi um bom negócio? Um negócio pós-Mavs é um bom negócio. É sempre um bom negócio quando nós adquirimos o melhor jogador disponível na troca. Se é um bom encaixe ou não é um bom encaixe, isso são coisas que nós vamos ver no final da época e que não podemos ver agora. Teoricamente, faz. Mexer no melhor ataque da NBA, porque eles são o melhor ataque da NBA, para quem anda distraído, os Mavs, até a troca do Rondo era o melhor ataque da NBA. Trazer uma peça que tem tanta bola como o Rajon Rondo, que tem problemas em termos de lançamento exterior como o Rajon Rondo, é complicado. Mas ele é um jogador inteligente. É um jogador que, na minha opinião, já disse isso várias vezes, é um jogador que quanto menos quer fazer, mais ajuda a equipa. Se ele for para Dallas com cabeça de um role player de elite, um jogador que vai fazer trabalho sujo, como fazia naqueles primeiros anos dos Celtics, em que, embora ele tivesse um protagonismo alto, o ataque não girava à volta dele, em que ele corta nas costas, faz umas assistências, ganha ressaltos, está ali para defender, está ali para fazer trabalho sujo. Vai ser uma boa contratação, que os Mavs têm muitos jogadores que criam o seu próprio lançamento e ele não necessita, honestamente, de criar para ninguém ali, particularmente. Se for ao contrário, se em vez de ele ir para Dallas encaixar-se no sistema que lá está e for para lá para revolucionar o sistema e para ser o Rondo dos 11 pontos e 12 assistências, vai dar barraca. O Flávio disse que ele tem lançado. Ele tem lançado porque jogar 5 contra 4 é complicado e ele percebe perfeitamente que não pode ter dado de barato, e se estão a dar 2 metros ele tem que fazer isso, tem que lançar. Se a bola vai entrar consistentemente ou não vai, isso depende do Rondo que vai aparecer. Se ele vai ajudar na defesa ou não vai, isso depende muito do Rondo que vai aparecer. Mas para quem acha que os Dallas não ganharam a troca, não, estão completamente enganados. Os Dallas ganharam a troca, foram os vencedores desta troca. Os Celtics, o importante que receberam desta troca nem foi os jogadores, porque os jogadores ou são para ocupar espaço ou são para ser trocados.
As picks é que interessam. Até o Brandon Wright, o próprio Brandon Wright, que muita gente diz, ei, porque o Brandon Wright é líder aqui, ali o outro e é eficiente. O Brandon Wright é um role player, é um jogador que é muito dá muito num sistema e numa equipa como os Dallas ou como os Cavs, que se fala agora que os Cavs se calhar podem querer meter ali a mãozinha, mas numa equipa cheia de role players, o Brandon Wright é como o E. Davis, são jogadores interessantes, mas que só são valiosos em equipas em que eles não tenham um papel muito limitado, em que façam especificamente o que têm que fazer. De resto é esperar e ver se eles deram mesmo um passo em frente ou se estragaram aquilo que não estava estragado. Eu acho que deram um passo em frente, mas antes de... Deixa-me só ir ao Costa, antes de eu dizer a minha opinião. Costa, tu que tinhas dúvidas sobre estes Mavs, que achavas que os Mavs não tinham ninguém e achavas bem, que iam ter dificuldade em defender os backcourts adversários no Oeste, defender os muitos bons bases que há no Oeste, com o Rondo, agora esse problema vão resolver esse problema. Ajuda claramente. O Rondo vem de uma lesão. O Rondo não é o Rondo de há 3 ou 4 anos, mas mesmo não sendo, se vamos comparar com o Jameer Nelson, que tem 57 anos, obviamente que é um upgrade, e é um upgrade importante. Isto só mostra que o Mark Cuban veio triplo-duplo. Ele assistiu às nossas discussões e às dúvidas que haviam em relação àquele backcourt e decidiu primeiro o gatilho e tratar do assunto. O Landin tocou num ponto importante. Obviamente que é um risco mexer no que está bem, mas eu não tenho assim tantos problemas em relação ao que o Rondo vai trazer para cima da mesa como o Landin, porque discuti-se muito na nossa página sobre este assunto e houve muita gente que mostrou assim uma certa desconfiança no facto do Rondo ao lidar com... Bem, parece que perdemos o João Costa. Perdemos o João Costa quando ele estava... Perdemos o Estava já a entrar numa streak, já estava a ficar on fire e pronto. Márcio, força. Bem, seguindo eu então, enquanto o João Costa não volta, não sei o que é que ele ia dizer, mas como o João Costa estava a dizer, e eu pegando onde ele ficou, eu acho que não há dúvidas que este é um grande negócio para os Mavs, que é uma excelente troca. Eles fazem um grande upgrade na posição de base, é um grande upgrade na defesa, mesmo que o Rondo já não seja... Acho que o Rondo não é tão mau defensor como algumas pessoas têm dito. Eu acho que ele continua a ser um bom defensor e é uma grande evolução em relação aos defensores, aos bases que tinham na defesa. Portanto, agora já tem alguém para defender os bases do Oeste. Em relação aos problemas de encaixe, os possíveis problemas de encaixe no ataque, como o Lani disse, o Rondo é um jogador muito inteligente e eu acrescentaria também que o Rick Carlisle é um treinador muito inteligente, é um dos treinadores mais inteligentes da NBA, provavelmente o mais subvalorizado da NBA. Eu acho que se há alguém que pode, que aqueles dois, entre o Rondo e o Rick Carlisle, entre aquelas duas mentes brilhantes de basquetebol, eles vão encontrar uma forma de funcionar, do ataque. De coexistir ou de andar à porrada. Não, eu estou a brincar. Eu acho que essa é uma questão pertinente, porque assim, essa questão, eu vi duas questões, as duas principais questões que eu vi levantadas em relação ao Rondo é o encaixe dele no ataque e a questão também de personalidade no balneário. Assim, em relação à questão da personalidade, o Rick Carlisle foi treinador dos Indiana Pacers no início dos 2000, em 2003, 2004, naqueles Indiana Pacers que tinham o Ron Artest, o Jamal Tinsley e o Steven Jackson. E ele foi treinador também, e antes disso foi treinador dos Pistons do Ben Wallace. Portanto, ao pé dessas personagens, gerir o Rajon Rondo é uma brincadeira de criança. Portanto, na parte de gestão de personalidades, eu acho que o Rick Carlisle tem isso assegurado. Em relação à gestão no campo, eu acho que, como disseste, o Rondo regressa
ao papel onde ele é melhor, regressa àquilo que ele faz melhor, que é assistir e abastecer as armas ofensivas da equipa, que era o que ele fazia, como tu disseste, era o que ele fazia no Celtics. Ele no Celtics era a quarta opção ofensiva e ele só nestes últimos anos no Celtics, em que ele se tornou-se o ponto fulcral do ataque, é que ele foi obrigado a dominar tanta bola, porque ele não jogava tanto com bola antes. O que é estranho no meio disso tudo é que as pessoas, ou a história que se propaga, a narrativa que se propaga, é que o melhor Rondo é aquele Rondo dos últimos anos, quando é completamente o contrário, e o melhor Rondo era aquele que, ao tentar fazer menos, acabava por fazer mais. Que é o mais interessante. Ele agora neste ataque dos Celtics era obrigado a fazer, ou exigiam-lhe que fizesse mais, e isso não é o forte dele. Ele ter que criar lançamentos, para ele não é o forte dele. O forte dele é assistir os outros jogadores, assistir as armas ofensivas da equipa e ele aproveitar as sobras, aproveitar os espaços que a defesa deixa, fazer umas penetrações ali nos espaços que os outros jogadores abrem. É aí que ele está no seu melhor. Eu acho que nos Mavs ele vai estar nesse elemento. Só para terminar, e antes de voltarmos ao Costa, que está de volta, eu queria só acrescentar que em relação ao espaçamento e às reservas que o pessoal tem em relação ao mau lançamento do Rajon Rondo, e que ele vai prejudicar este ataque, porque como o defensor dele pode lhe dar espaço e ajudar mais, porque ele não é uma ameaça nos 3 pontos. Eu acho que o Rondo aqui vai fazer é um bocadinho com a diferença entre o Chandler Parsons e o Shawn Marion. Com o Parsons é um jogador que pode abrir para os 3 pontos e lançar de fora. O Shawn Marion era um jogador que não fazia isso no ataque dos Mavs, não abria para 3 pontos para lançar, andava ali a fazer cortes nas costas, a aproveitar os espaços pelo meio da defesa. Eu acho que é isso que o Rondo também vai fazer. Há jogadas em que ele, em vez de abrir para os 3 pontos, vai cortar para dentro e vai explorar ali os espaços. Nós vimos isso logo no primeiro jogo. No primeiro jogo foi uma situação particular em que os Spurs estavam a defender a zona e o Rondo ocupou ali uma posição no meio, no topo do garrafão, e distribuiu a bola ali a partir daquela posição, no meio da zona. Portanto, eu acho que vamos ver o Rondo a fazer mais isso, a jogar mais por dentro. Márcio, o problema, na minha opinião, desses cortes nas costas nem é ele aproveitar ou jogar ao futebol. O meu problema, porque o Rondo, como nós sabemos, o Rondo é um jogador inteligente, e jogadores que não sabem lançar sabem se aproveitar do ataque e fazer cortes na altura certa para receber a bola perto do cesto e marcar. O meu problema é porque nós estamos naquela que o interruptor dele, porque o Rondo há uns tempos, meia distância, dava um espacinho e ele com jeitinho ia metendo. O meu problema é se continuamos a ter o mesmo Rondo que, quando tem 2 metros de distância, lança 30 e tal % de lance livre, lança ridícula percentagens brutais de 2. É mesmo este o meu problema, não é quando ele está sem bola, é quando ele dá 2 metros. Esse Rondo tivemos sempre, já nos Celtics de 2008. Mas não foi a este nível de... O Rondo sempre foi assim. Sim, mas ele sempre foi assim. O Rondo a lançar mal de fora foi o Rondo que sempre tivemos. Ele nos Celtics vivia melhor com isso porque aproveitava, a equipa explorava os pontos fortes dele, e agora nestes últimos tempos é que ele foi mais de encontro ou teve que abusar dos pontos menos fortes. Mas nos Mavs ele vai voltar aos pontos mais fortes dele. Costa, bem-vindo de volta. Queres retomar onde estavas? Eu retomo, só para avisar, fui falar do Mark Cuban, pronto. Alijaste? Foi ele ligou-te. Cortou-me o pio, por isso tenho que ter cuidado com o que digo em relação a ele. Não, mas estávamos a falar. De um ponto, eu posso pegar no que vocês estavam a dizer. Eu acho que uma equipa tem que ter spacing, mas nenhuma equipa tem 5 jogadores, quase nenhuma equipa tem 5 jogadores para lançar de fora, a verdade seja dita. Sabemos disso, isso é raro e não são muitas as que existem. O Rondo não lançando fora, tem muita gente que lança, e o Rondo sabe com bola. O Rondo não era um lançador nos Celtics e passou agora e não é. Não, o Rondo sempre foi assim. Por isso, eu acho que vão encontrar maneiras de fazerem resolver. Eu estava a dizer que na página discutimos muito sobre este assunto,
sobre o encaixe, falou-se muito do Monta Ellis, que ia perder protagonismo. A partir do momento que eu vi que no jogo seguinte o Monta Ellis lançou com o Rondo, lançou 22 vezes, esses problemas para mim deveriam desaparecer na cabeça das pessoas. Eu vou fazer um rewind aqui e falar do início. Esta troca, o Andim, tu fizeste a descrição, o Andim também acrescentou que o mais importante eram as picks, mas o pessoal está-se a esquecer de uma coisa. Os jogadores que os Celtics receberam foram encaixadas em trade exceptions, criando com esta troca... Achas que vão usar? Não usaram. Usaram as trade exceptions para introduzir isto. Para quê? Ouve-me. Para quê? Para criar com esta troca uma trade exception de 12,9 milhões. Ou seja, eles podem trocar por um jogador... Do Rondo. E do Powell. Eles podem incluir neste momento um jogador de 12 milhões, de praticamente 13 milhões. Os Celtics neste momento têm mais essa arma para poder usar num jogador que eventualmente não poderiam porque isto não é assim tão fácil de arranjar este cap space. E os Celtics, embora sejam uma equipa que está em reconstrução, têm um payroll relativamente alto. E isto é mais uma arma que os Celtics têm para poder adquirir um jogador. Eu acho que esta troca, como disse o Andim, é ganha pelos Mavs, mas eu não acho que esta troca correu mal aos Celtics. Eles ganharam picks, que é o que eles querem neste momento. Eles ganharam um jogador jovem como o Crowder, que é um gajo que pode eventualmente crescer para ser um bom role player e um jogador de lançamento de 3 pontos e de defesa. O Brandon Wright tem algumas reservas, porque apesar de ser um bom jogador que está a fazer bons números nos Mavs, é um gajo que é free agent, é um gajo que no próximo em junho pode ir embora. Mas eu acho que vai antes. A questão é, e pode ser eventualmente trocado por assets, mas a questão é, os Celtics ou trocavam agora por isto, ou se calhar arriscavam-se a não ter por nada. O Márcio falou que podiam esperar um bocadinho até mais perto do deadline. É verdade. Quando mais perto de fevereiro, do deadline das trocas, há equipas que começam a ficar um bocado nervosas e às vezes pode haver pacotes mais aliciantes, mas no geral eu gosto da troca. Os Celtics sabiam que tinham que trocá-lo, ele não iria continuar ali, não iriam no imediato conseguir arranjar companhia para ele poder ficar ali e decidiram trocá-lo e decidiram muito bem. Eu acho que foi uma situação que encontraram que é boa para o Rondo, e os Mavs não atiraram assim tanta coisa para cima da mesa para ter um jogador do calibre do Rondo. Sim, perderam eventualmente. Perderam um contributo no banco. Exatamente. Mas o melhor jogador interior no banco. Certo. Mas isso resolve. Sim, já se fala do Jermaine O'Neal. Por exemplo, isso não é uma coisa que... São mais fáceis de arranjar que... Exatamente, estou com base ali, mesmo assim. Mas voltando atrás aqui que tu me perguntaste inicialmente, o Rondo não vai ser... o Rondo é um upgrade em relação ao Jimmy Nelson, mas a partir de agora não é os Mavs estão uma maravilha. O backcourt dos Mavericks ainda tem, para mim, algumas reservas em termos da luta de playoffs no Oeste, mas estão claramente melhor. E o Rondo abastecer toda aquela gente, eu acho que é um match porreiro para a equipa e acho que tem tudo para correr bem. Agora, há o risco de não correr bem, há o risco de mexer-se com algo que está a resultar. Claro, mas lá está, se calhar esta decisão é uma decisão que afasta a equipa do Mavericks do título, mas se calhar ou então, por outro lado, é a decisão que vai fazer com que eles sejam verdadeiramente candidatos. E antes, para terminar, gostaria de fazer uma pequena parte em relação a uma pequena parte desta troca, que é chamada Jameer Nelson. Muita gente costuma falar, e eu não estou a comparar os casos, mas, por exemplo, fala-se muito neste caso do Kobe Bryant. Muita gente costuma falar que os jogadores devem aceitar menos dinheiro, que é para jogarem num contender, para jogar por títulos, não sei o quê, não sei o que mais. Isso foi o que o Jameer Nelson fez. Aceitou receber menos do que realmente poderia receber numa outra equipa qualquer para jogar num candidato ao título. O que é que aconteceu? Foi trocado para os Celtics. Os jogadores têm que tentar receber o dinheiro que têm na sua carreira. E as pessoas pensam sempre pela cabeça dos jogadores e pensam colocá-los na melhor situação quando eles são profissionais e
aceitar receber menos dinheiro para ir jogar, para ganhar títulos e isto e aquilo outro e aquilo, faz sentido na cabeça dos fãs que gostam de encaixar jogadores nos plantéis e fazer trocas virtuais, mas depois o que acontece é que a NBA é um business e os jogadores não, e os donos não estão ali para fazer jeitinhos aos jogadores que querem ganhar títulos. E foi isso que aconteceu ao Jameer Nelson. Aceitou receber menos dinheiro do Mark Cuban para jogar num candidato ao título. E o que é que acabou de acontecer? Foi bater aos Celtics. E antes disto para intervalo. Só para terminar, diz Landim. Antes disto para intervalo e também para terminar, ainda assim o Kobe devia ter recebido um bocadinho menos. Só para terminar, sim ou não, Mavs candidato ao título? Landim, sim ou não? Tenho mesmo que ser sim ou não. Pode ser talvez, pronto. O Oeste é um matador. O Celtics. Não, mas não estou a dizer que são os favoritos, candidatos. Dizer que sim e dizer que não, para mim, o Oeste é. Não, acho que há um candidato ao título ou dois e o resto é tudo. Flávio. São contenders como são pretenders. Sim ou não? Se estão na lista, sim. Acredito que sim. Costa. Mais do que no início da época. Ok. Para mim, sim. Sim. Mais do que no início da época, de certeza. E acho que sim. Se estivessem no Oeste, eu dizia outra resposta, está bem, por isso não leva a mal. Bem, vamos então fazer uma pausa. Vamos na segunda parte falar do outro grande tema da semana, o Josh Smith. Já lá iremos, vamos fazer uma pequena pausa. Até já. Hey, stop, don't even. Around my sofa Christmas tree. Merry Christmas, Happy New Year. I love you. Come to see my show. Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do Triplo Duplo. Como estávamos a falar, vamos então ao segundo tema, ao segundo grande tema da semana, que foi a dispensa do Josh Smith. Foi uma decisão inédita dos Pistons, que dispensaram um jogador do calibre do Josh Smith e com a duração do contrato que ele ainda tinha. Ainda lhe faltavam, depois deste ano, ele ainda tinha mais 2 anos de contrato e 40 milhões de dólares para receber. Portanto, nunca um jogador foi dispensado com tanto dinheiro para receber, e os Pistons basicamente desistiram queriam-se ver livres dele, desistiram de procurar uma troca e disseram, e vão-lhe pagar 40 milhões de dólares que vão estender até 2020 para ele ir jogar para o outro lado. Portanto, a minha pergunta é:
quão mau teria que estar a situação, quão mau teria que estar aquele, não sei se o balneário, se a equipa, se tudo, para eles tomarem uma decisão destas, uma decisão radical destas, de não quererem sequer receber nada em troca, ou desistirem de receber alguma coisa em troca por um jogador que, apesar de ter tido 2 anos miseráveis em Detroit, é um jogador com valor, e é um jogador ainda que pode ser e que vai ser, e já vamos à segunda parte da novela de Josh Smith, que vai ser de certeza útil, já tem equipa e vai ser útil nessa equipa. Portanto, Landim, queres começar tu? Quão mau é que aquilo teria que estar para eles nem sequer procurarem uma troca e dizerem, olha, vai-te embora? Falando só de Detroit, eu acho que eles foram. O Josh Smith foi, na minha opinião, foi vítima das circunstâncias. Eu por acaso, era daqueles que ainda tinham uma resta de esperança. Aqui no nosso painel há com certeza, lembra-se de fazermos as previews da época e que ainda tivesse tanta confiança. Josh Smith foi contratado para jogar a 3. Josh Smith é, na minha opinião, um jogador que é muito inteligente, mas que não sabe reconhecer as suas limitações. Ou seja, ele percebe o jogo. Smith é muito inteligente. É muito Ele é inteligente. Ele lê o jogo. É assim, numa rotação, ele lê o jogo. Imaginem que é o Cláudio Landim, que nunca meteu triplo na vida e que é um jogador que sabe ler o jogo, sabe para onde é que tem que ir e para onde é que tem que estar, e que sabe que tem que lançar de 3 naquela altura porque está sozinho e porque é ali onde tem que estar. Mas o Cláudio Landim não sabe lançar 3. E é essa a diferença entre o Cláudio Landim e o Josh Smith. Para além da diferença entre os 20 e tal milhões de ordenado entre o Cláudio Landim e o Josh Smith sabe onde é que tem que estar, mas não reconhece que ele não tem a capacidade para fazer aquele lançamento. Ou seja, ele é um bom passador, ele é um jogador que consegue ler o que está à sua volta, mas não reconhecendo as suas capacidades, acaba por fazer aquilo que não deve. Ele não se esqueçam, há 2 ou 3 anos, Josh Smith era um dos melhores defesas da NBA. O Stan Van Gundy, na minha opinião, já falamos aqui em off, teve falta de paciência e quis carregar no reset, porque, na minha opinião, fez bem, porque se a fruta está podre, é melhor tirar já a fruta que está podre e mandar fora. Podem ser culpa dele ou pode não ser, mas é melhor antes que contamine o resto do pessoal. E a cultura perdedora é uma coisa que se espalha bastante rápido pela equipa. E o que ele fez dispensar é um choque, na minha opinião, mas ele usou, na minha opinião, e fez isso usando a Stress Provision, que há 5 anos vão-lhe pagar 5 milhões por ano, acho eu, até 2020. Sim, até 2020. Foi usada, na minha opinião, porque ele sabe perfeitamente, ele é GM e é treinador, ele sabe perfeitamente, GM é diretor das operações basquetelistas, não sei se é a mesma posição. Não. Mas Ele é o vice-presidente para... Exato, para o basquete. É o patrão do GM. Ele é o patrão do GM. Ele sabe, exatamente, é um GM a trabalhar com ele. Exato, ele sabe perfeitamente que a televisão, os contratos televisivos daqui a uns anos vão dar um boost no cap space, e assim estes 5 milhões por ano, que pode parecer uma coisa absurda, daqui a 2 ou 3 anos com o tal boost no cap space e com o tal dinheiro da televisão, pode não ser grande coisa. Por isso, na minha opinião, só de parte dos Detroit, eles fizeram o que tinham a fazer, e a partir de agora é esperar que o Jody Mix volte e arrumar a casa e construir à volta do Jody Mix. Flávio, dizíamos que há bocado que eu dizia que o Danny Ainge podia ter esperado se calhar um bocadinho mais a ver se aparecia algum negócio melhor. O Stan Van Gundy, então, o que é que devemos dizer? Este não esperou. O Stan Van Gundy, eu pessoalmente acho que podia ter esperado, de certeza que iria. Que eu não acredito. O que dizem é que ele tentou e que não recebeu oferta nenhuma pelo Josh Smith, que ninguém estava interessado. Aparentemente a única oferta que ele recebeu foi a dos Kings. Mas eu não acredito que um jogador deste valor ele não conseguisse alguma coisa por ele, qualquer coisa que fosse. Portanto, Flávio, sim, também acho que precipitado ou fez bem? Eu acho que foi mesmo uma decisão de limite, porque como tu falaste, acho que a forma mais simples e menos de conseguir isso era tentar uma troca, mas se não foi possível, alguma coisa também foi. Mas também acho que ele, tendo esses 2 cargos e conhecendo, se calhar, ele percebeu que seria o foco do problema, mas acho que espero que isso não venha a prejudicar a equipa, não só por
podendo não ser ele o próprio foco desse problema e até hipotecar um bocadinho o que é o futuro da equipa daqui em diante. Vocês também já falaram na questão contratual e do cap space, que pode não ser um fator que vá prejudicar assim tanto, mas acho que se ele o fez, certamente que percebeu que ali há. Agora, em relação ao Josh Smith, acho que o Cláudio também descreveu bem a situação, ele quis se colocar ao nível do Josh Smith, e acho que fez muito bem, porque Não é, porque ele de facto não entende que se calhar, não sei se é solicitado para isso, até pelos colegas encorajá-lo a isso, mas eu acho que se ele encaixar na melhor forma que representou até em Atlanta, que era um jogador um bocadinho melhor, fazia o papel que melhor sabe, e acho que aí percebeu-se o verdadeiro Josh Smith, e acho que estes 2 anos em Detroit foi um bocadinho baixá-lo. Acho que fizeram dele o que ele não é na verdade, porque na verdade nós já vimos um Josh Smith com qualidade, um Josh Smith que apesar de tudo consegue ser regular, mas acho que foi de facto uma decisão que nos deixou a todos, acho que ninguém estava à espera de uma coisa tão drástica, mas de facto nesta altura também foi o que tu falaste, poderia ser um bocadinho mais de paciência, mas eu acho que ele quis de facto terminar com o problema, se for esse o problema, e começar do zero e a partir daqui colocar os Pistons num rumo melhor. Sujeitai a boca para uma verdade que é, eu acho que eu tinha esperado pelo menos pelos Kings, eu tinha esperado pelo menos para ver se não conseguia enganar os Kings, por causa do porque os Kings já têm feito uma proposta na off-season pelo Josh Smith e já tinham se mostrado interessados. Portanto, eu acho que se calhar se eles parassem um bocadinho, o dono dos Kings está mortinho por fazer mais alguma troca e por continuar a fazer a adicionar nomes à equipa. Portanto, eu acho que eles iriam conseguir enganar os Kings e a levar o contrato de Josh Smith. Mas não esperaram, dispensaram o Josh Smith. Entretanto, o Josh Smith já escolheu a sua equipa nova e foi pela hipótese que logo nesse dia se começou a falar mais. A hipótese mais forte que se falava era os Houston Rockets. E falava-se da amizade entre o Josh Smith e o Dwight Howard, que o Dwight Howard é um dos melhores amigos do Josh Smith. Portanto, começou-se logo a falar. Além disso, os Rockets tinham ali uma necessidade na posição de power forward. Portanto, eles eram os favoritos. Foi lá que ele acabou. O próprio Josh Smith já confirmou. Costa, e agora de Josh Smith nos Rockets, como é que achas que isto vai funcionar? Não sei. Eu fui para jogar com a equipa do cunhado. Assim, não é só amigos, são cunhados. Padrinho de casamento, isso, desculpem, padrinho de casamento. Márcio, parece para voltar um bocadinho atrás, porque havia algumas notas que eu tinha a dizer sobre as coisas que foram ditas. A primeira era para ti, não é tanto dinheiro, pá. 25 milhões. É 27 milhões que ainda faltam nos outros próximos anos. Eu estava a incluir o deste ano. Sim, mas o deste ano já foi para aí 5 milhões à vida, por isso. Sim, mas faltam 9 são milhões. 27 que faltam nos outros dois. Eu estava a concluir, era o ordenado dos 3 anos. Podemos concordar que são trocos, não é? Sim, são trocos. Mais milhão, menos milhão. E também outra nota, o Dikembe Mutombo foi dispensado pelos Nets em 2003, se não me salvo erro, com um dinheiro parecido. Foi a última dispensa assim agressiva, cheia de dinheiro, porque o que surpreende nisto foi muito dinheiro, não é uma questão da razão, a questão é que faltava muito. Outra coisa em relação dinheiro, e foi um jogador que exato. Tinha valor, tem valor. Mas a questão em relação ao valor do Josh Smith, para mim, eu estou mais do lado do Van Gundy. Porquê? Segundo as fontes, o Van Gundy telefonou às 29 outras equipas durante esta época. Na off-season tinha uma proposta dos Kings, mas neste momento eu estou a falar a toda a gente. As únicas coisas que lhe disseram foi: eu tiro-te esse dinheiro da mão, mas quero uma first round pick. Toda a gente sabe que a pick dos Pistons vai ser valiosa. E eles não estiveram disponíveis, preferiram engolir o dinheiro com aquilo que vocês disseram, que é, se calhar não vai ser assim tanto dinheiro como isso, do que estar a dar uma pick para despachar o Josh Smith. Em relação ao valor do Josh Smith, e aqui também posso fazer uma transposição para a situação dos Rockets.
O Josh Smith, como disse o Andy, era um excelente defensor, era um jogador mas era um jogador que apoiava todas essas características nas suas próprias capacidades atléticas. O Josh Smith tem neste momento 29 anos. Isso é a parte que mais vai decair no jogo dele. É a sua capacidade atlética. E era isso que fazia o Josh Smith, o jogador especial que a gente viu antes de ir para os Pistons. E eu acho que ele não vai ser aquele tipo de jogador que vai ter uma passagem, uma evolução do jogo positiva quando a capacidade atlética lhe faltar. Acho que vai ser um jogador que vai ter muitas dificuldades quando chegar a essa altura. E essa altura é agora. Essa altura é neste momento. E é isso que eu não sei se... Passando agora à tua pergunta, eu não sei se, apesar de Josh Smith ainda ser um bom jogador, ainda ser um jogador que vai dar algum contributo positivo, mas a pergunta que eu faço é, vale a pena esse contributo positivo que o Josh Smith possa eventualmente dar? Vale a pena travar o crescimento do Terence Jones? Vale a pena substituí-lo? Ele vai dar assim tanto mais do que aquele do Montejunas. Exatamente, do que esses miúdos que estão aqui, que estão a crescer e estão a começar agora a dar um rendimento interessante. O Terence Jones estava a começar a apresentar um rendimento muito interessante ao lado do Dwight Howard. Vale mesmo a pena trocar isso por um jogador que está a decair fisicamente, que já tem alguma idade e que, se as coisas correrem minimamente de forma engraçada este ano, vão querer mantê-lo e ele vai abrir a boca. Vai abrir a boca, porque não é um gajo que vai ganhar, mesmo com o dinheiro que tem recebido o resto, não vai ser um jogador que vai ganhar por tudo e meia. Estás a falar do Josh Smith? Josh Smith não sei se já... Josh Smith é um free agent. Mas eu acho que o contrato... Não, calma. contrato... Isto não é amnistia. Isto não é amnistia. Sim, isto agora quando acabar os waivers, ele tem a receber o seu dinheiro. Mas ele agora pode assinar com qualquer equipa com o dinheiro que quiser. O que pode vai assinar pelo mínimo ou pouco mais que isso. Pronto, Os Rockets tinham dois, tinham uma exceção, a mini exception, 2.1 milhões. Certo, mas Márcio, o que eu estou a dizer é o seguinte. Sim, ele depois vai ter que renovar e vai querer renovar por mais, provavelmente. Exatamente. O Josh Smith tem o dinheiro a receber dos Pistons. Este ano já tem o ordenado dele. Mas eu, a partir de agora, que o período de waivers terminar, que é hoje às 5 da tarde, 5 já passou. Agora já passou. Agora que ele é free agent, ele pode assinar por que quiser. Os Rockets, se tivessem 13 milhões para dar, ele podia assinar por 13 milhões. Agora, há aqui uma questão que a gente não sabe, e geralmente nunca se sabe, que é o acordo de rescisão de contrato entre o jogador e a equipa. Porque de certeza que existe ali algum dinheiro do género. Se tu receberes de uma nova equipa X dinheiro, nós pagamos menos X. É batido no outro. E era o que eu também estava... João. Certo, mas isso não é certo. Sabes o que é que fez o Andrew Blatch quando foi dispensado dos Wizards? Assinou pelo mínimo para os Wizards lhe pagar o máximo possível. Por isso, nestas questões, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro do Josh Smith. O que eu sei é que ele está a decair fisicamente e eu acho que isso poderá ser perigoso para uma equipa que futuramente aposte nele. João, como tu disseste que é dispensado uma vez, pode ser dispensado outra. E no final da época, tanto dá para um lado como dá para o outro. Os Rockets não têm muito a perder. Se isto não funcionar, no final da época, não tem de continuar com ele. Mas respondendo a uma das perguntas uma das questões que tu levantaste, que é se vale a pena investir no Josh Smith à frente do Jones e do Montejunas e se ele vai dar um rendimento melhor que estes dois. Eu acho que na defesa vai claramente dar um rendimento melhor e é aí que eu acho que ele vai ser muito útil aos Rockets, que já tem uma boa defesa e que com o Josh Smith poderão ainda ficar com uma defesa melhor. Onde eu tenho sérias dúvidas é como é que ele vai encaixar neste ataque dos Rockets. Os Rockets que jogam com 4 jogadores abertos, jogam com o Dwight Howard no interior e depois com jogadores abertos no perímetro, para deixar espaço para as penetrações do Harden e para o Howard operar ali no interior. E o Josh Smith não é um jogador que encaixe nesse sistema. Portanto, o Terence Jones consegue lançar de fora, o Montejunas também consegue lançar de fora. O Josh Smith, já vimos o que acontece quando ele se põe a lançar de fora. O que vai acontecer é exatamente isso. Ele vai estar lá fora e vai estar a falhar lançamentos.
Mas por isso é que eu acho que por isso é que eu tenho dúvidas deste encaixe nos Rockets. Eu acho que o Josh Smith os 2 anos em Detroit foram miseráveis porque ele estava a jogar fora da sua posição natural, aquilo foi um erro de casting, ele estava a jogar a small forward, que não é de todo a melhor posição para ele. Se ele se concentrar naquilo que ele faz bem, que é defender e jogar no interior, ele pode ser um jogador muito útil. Eu acho que, por exemplo, numa equipa como os Mavs, se ele num papel como o do Brandon Wright, ele encaixaria que nem uma luva. Mas pronto, ele deixou logo claro que, aparentemente, segundo as fontes, ele disse que só considerava equipas que lhe dessem a titularidade. Equipas onde ele fosse titular. Portanto, daquele lote de equipas que se falou que estavam interessadas neles, os Cavs, os Mavs, os Clippers, todas essas não lhe ofereciam a titularidade, ele teria que sair do banco e ele aparentemente pô-las de parte. Portanto, os Rockets eram uma das poucas, além dos Miami, que lhe poderiam oferecer o lugar de titular. Mas eu acho que vai ser outro erro. Se ele vai fazer o que fazia em Detroit, que é jogar no perímetro e lançar de fora, vai ser outro erro de casting. Portanto, Márcio, mas a questão é mesmo essa. Quando eu faço a comparação numa equipa que tem o Dwight Howard a defender lá dentro, tu preferes ter um gajo que vai melhorar-te a defesa, mas não vai piorar o ataque, ou teres um gajo como o Terrence Jones que vai-te melhorar o ataque e também não é nenhum passador na defesa? Mas atenção que o problema dos Rockets no ano passado, este ano não é até agora, mas no ano passado os Rockets não foram mais longe no ano passado, porque a defesa dos Rockets chegavam ao Dwight Howard e o Dwight Howard andava a pagar para o vindo daquele lado. O problema dos Rockets no ano passado foi apanhar aquele Marcus Aldridge. Mas o Josh Smith não defendia. E não terem ninguém para o defender. Mas o Josh Smith defendia-o? Como? Não, o Josh Smith, sabes, o que lixou no ano passado, o Aldridge e o Howard é um jogador rápido, mas não é um jogador rápido ao ponto de estar a defender em cima de ti e se o Aldridge tentar fazer as arrancadas dele com aquela meia distância letal, ou seja, o Howard ou dá-lhe um ou dá-lhe outro. O Howard, já com o Anthony Davis agora no duelo, percebes perfeitamente que o Howard, embora seja um jogador rápido, tenha bastantes limitações. O Josh Smith era um jogador que há 1 ano e meio andava a defender o Kobe Bryant cá fora. É que a diferença é a questão de mobilidade e do que é que os dois trazem à defesa. O Josh Smith é um encaixe muito mais complicado para um jogador como o Aldridge, ou como o Anthony Davis, ou como o Chris Bosh, do que é o Dwight Howard, que embora seja um jogador móvel, é um jogador mais pesadão. Compreendo o que estás a dizer. Não sei se ele ainda o é. Mas compreendo o que estás a dizer, sim. Não sei se ele ainda o é. Também concordo contigo aí, exato. Mas é uma questão de ver. Na defesa, ele é o encaixe perfeito porque ele tanto vai estar lá fora como vai ajudar o Howard cá dentro. E ele é que vai ter as defensive assignments, para além de ter o Beverly e o Ariza, que são, na posição, dois dos, devem ser tipo top 5, desde o Harden ali é que basicamente é o prato. Neste momento, eu acho que com aqueles 4 defesas, com o Beverly, o Ariza, o Josh Smith e o Dwight Howard, o Harden pode voltar a não defender como pode voltar a defender com os olhos como antes. Pronto, eu sei que a maior parte do pessoal não concorda comigo, mas pode continuar a não defender. Pronto. Eu acho que ele tem ali potencial para ter. Ele já tem uma defesa, este ano tem tido uma defesa boa, e ele tem ali potencial para ter uma ótima defesa, para ter uma grande defesa. Mas, como eu estava a dizer, eu estou curioso para ver no ataque. No ataque estou receoso e não sei se aquilo vai funcionar muito bem. Posso pegar no ataque também já agora? Desculpem lá, já vai longo, mas no ataque a transição, teoricamente o Josh Smith, tanto em Atlanta como em Detroit, jogava a 3. Mas não é bem assim, porque o Al Horford, o Marvin Williams, lá da sua maneira tosca, o Josh Smith, davam todos uma espécie de spacing em que permitia ao Josh Smith jogar muito mais perto do sexto, ou seja, o Al Horford como joga a 3 ou 4 metros e não é um verdadeiro, não é o André Drummond que só joga ao metro do sexto, até o Greg Monroe tem algumas dificuldades quando se afasta um bocadinho da zona do sexto. É mesmo dizerem, olha, nós temos estes gajos que não conseguem vir cá fora, tu vais ali para a linha de 3 pontos em Detroit e agora, olha, amanhã-te, se conseguires lançar, lanças, se não conseguires, não lanças. Não, mas isso que tu estás a dizer, que ele podia fazer em Atlanta, que era ir para dentro e os outros irem para fora, com o Dwight Howard ele não vai poder fazer isso. A diferença é
que Dwight Howard é que nós vamos apanhar em Houston. É porque se for o Dwight Howard que gosta de ir para ali fazer os post-ups e entupir completamente o garrafão, a não ser que o James Harden tenha a bola, vai ter dificuldades porque vai ter que vir cá para fora, não há maneira a fazer. Agora, se for o Dwight Howard isso faz mais parte do McHale do que outra coisa, que diz: Dwight, não tens que parar de fazer post-ups, faz 20% menos post-ups e começa a fazer pick and rolls como fazias em Orlando, e fazias muito bem. Nós temos o James Harden, que é um dos meus jogadores, ele deu pick and roll. Se o Dwight Howard reverte 10, 15, 20% a esse jogador e começa a basear o seu jogo mais nos pick and rolls do que no... O Josh Smith tem perfeitamente espaço para jogar, fazer os cuts nas costas que costuma sempre fazer, e o ataque continua fluido. Vamos ver se a relação pessoal entre os dois dá para que haja um casamento entre essa filosofia, ou se não, vão continuar os dois a ser egoístas e o Dwight Howard vai continuar a fazer os jogadores dos post-ups. E aí sim, eu acho que não encaixa de maneira nenhuma neste sistema novo do Houston Rockets. Para terminar, a mesma pergunta de há bocado: sim ou não, Rockets candidatos à série, sim ou não? Eu tenho Não. dificuldades em ter os Rockets como candidatos a chegar lá acima. Acho que são uma equipa que estão lá em cima, mas que chegar lá em cima no Oeste... Também acho que não. Flávio, não? Não. Landim? Se fosse no Oeste, eu dava outra resposta. Mas no Oeste, não sei. Oeste. Tem o pessoal que tem a matéria-prima para chegar lá, mas no Oeste é roleta russa. Eu também vou dizer que não. Ainda não estou convencido com estes Rockets. Muito bem, passando ao tema seguinte, ao nosso terceiro tema, uma das, não sei se é uma das ou se não será mesmo a história, a Cinderella Story desta temporada, que é a ascensão do Jimmy Butler, a excelente temporada que ele está a fazer, e consideramos que ele merecia aqui um destaque não só por essa excelente temporada, mas também pelo seu percurso e por tudo o que ele passou para aqui chegar. E agora vou passar a palavra ao Costa. Costa, queres contar-nos esta história do Jimmy Butler e do que ele passou até chegar aqui aonde chegou? É engraçado que foi exatamente isso, a nota que eu pus enquanto título para o Jimmy Butler foi mesmo Cinderella Story, porque é uma história engraçadíssima, é uma história que vou tentar não demorar muito tempo a contar. O Jimmy Butler é natural de Tomball, uma pequena cidade no Texas. Ele vem de uma família pobre. Isto seria como muitas outras histórias de jogadores de basquete que cresceram na sua vida pessoal, financeira, através do desporto, conseguiram sair de situações complicadas, mas o Butler teve uma infância um bocadinho diferente do que outros miúdos que não tinham dinheiro ou prendas de Natal. Já que estamos nesta altura para falarmos sobre isso. Desde muito novo o Butler não teve a companhia do pai. O pai foi embora de casa. E depois, aos 13 anos, a mãe expulsou de casa. E nessa altura, com 13 anos, ele vive-se na rua sem nada, sem família, sem dinheiro, sem nenhum tipo de apoio. E ele andou a viver andou a fazer o liceu e a viver em casa de amigos, em sofás de amigos, tem uns dias de cada vez, aqui ou acolá, ia não vivendo, mas sobrevivendo. E isto foi assim até no último ano do liceu, em que ele teve um amigo que levou para casa e qual fazia no mesmo sistema de andar a viver umas noites lá. Só que é uma família que já tinha 7 filhos, mas mesmo assim essa família achou que toda a gente tem direito a uma oportunidade e acolheu, mesmo já tendo 7 filhos, acolheu o Jimmy Butler no seu seio, e ele desde o último ano de liceu passou a ter um lar. Mas foi sempre uma pessoa que nunca ninguém deu muito por ele, e vocês se vão ver... temos visto o Jimmy Butler a ser um jogador inacreditável nos Bulls, e mesmo assim muita gente não dá muito por ele. Ele não conseguiu ter bolsas de estudo a jogar basquete no liceu dele, porque era um liceu de uma cidade pequena, e ele foi para uma universidade mais pequena e lá está, e dominou e
e chamou a atenção e aí teve reconhecimento. Daí no seu segundo ano foi para Marquette. Ele escolheu a Universidade de Marquette devido à sua nova mãe. Eu digo nova mãe porque a primeira, como já referi, expulsou de casa. Ele passou a ter uma mãe que não era biológica, mas era uma mãe para ele. E essa nova mãe sempre lhe disse que para tirar um grau académico para as coisas não corressem bem no basquete. Mas a verdade é que as coisas correram bem no basquete. Foi escolhido na primeira ronda pelos Bulls em 2011. Foi um miúdo que entrou na NBA e ninguém dava nada por ele, porque era um rookie e o Thibodeau em Chicago não joga com rookies a não ser que eles provem que podem jogar de início, e o Butler não podia jogar de início, não sabia jogar de início, tinha uma equipa forte, uma equipa candidata ao título, mas ele, com o seu trabalho, fruto do seu trabalho, foi subindo, foi ganhando minutos, transformou-se em starter, e este ano toda a gente tem visto o que é o Jimmy Butler, o crescimento que ele esteve. Isto não são 2 ou 3 jogos que ele tem feito com uma sequência inacreditável, tem tido um crescimento assinalável enquanto jogador. Eu não estou a dizer que ele é uma das superstars da NBA, mas é um jogador que, tendo em conta todo este percurso difícil que fez com que ele tivesse como modelo de vida o fato de o anything is possible. É engraçado ver um jogador que, com o fruto do seu trabalho, chegar do nada e estar neste momento no topo da hierarquia, estar a jogar ao nível dos melhores e ser reconhecidamente o principal candidato a Most Improved Player. O Jimmy tem mostrado a toda a gente que realmente tudo é possível. Muito bem. Flávio, Landim, vocês querem acrescentar alguma coisa a esta história de superação, esta história inspiradora do Jimmy Butler? Acho que não há grande coisa a acrescentar. Quando dizem que tudo é possível, às vezes nós não temos pontos de referência na vida real. Nós vivemos com pessoas que nascem pobres, morrem pobres. Quem nasce rico, normalmente costuma morrer mais rico. Quem chega lá pelo talento e quem é bom vai sempre sobressair. Quem trabalha, quem tem alguns problemas e quem não aparentemente está destinado a ter uma vida menos boa, vai acabar por ter essa vida. E o Jimmy Butler é um daqueles casos que nós podemos agarrar e podemos usar a máxima e podemos explanar, e é a personificação do ditado do Impossible is Nothing. É mesmo isso. E mais do que dentro de campo, porque o Jimmy Butler, eu sempre tive alguma esperança. Achei que o processo de crescimento dele não fosse tão rápido como está a ser neste momento. Achei que o Derrick Rose e a sua instabilidade no que toca a entrar e sair fosse o atrasar sempre que o Derrick Rose fosse implementado. Não está a acontecer, por isso é dar os parabéns. Uma boa história, uma grande história de vida, especialmente, e um bom jogador de basquete que parece que este ano, se continuar assim, está no All-Star e com todo o mérito. Eu acho que não há muito a dizer. A história de vida é o MVP da vida, digamos assim. Isso é só MVP, atenção. Não vamos misturar as coisas. Isso é noutro campo. Mas em relação ao Butler, acho que a história de vida é inevitável que seja um vencedor, e isso tem mostrado. E até ele, mais uma vez, acabou por aproveitar outra oportunidade. Foi quando a equipa estava mais débil, sem o Derrick Rose, carregada de lesões, ele aproveitou esses minutos e acelerou, como o Cláudio também falou, acelerou imenso a sua progressão, e vê-se que ele aproveitou mais essa oportunidade que a vida lhe deu, e dentro de campo mostrou que pode conseguir ainda mais. E acho que esta temporada ele é o cavalo branco que vai na frente das corridas para o prémio do jogador que mais evoluiu nesta temporada, sem dúvida. Bem, eu para terminar, queria só destacar aqui 2 citações da reportagem que a ESPN fez sobre ele em 2011, antes do draft da NBA, quando ele estava no draft para ser escolhido, que foi a primeira vez que ele falou publicamente desta história de vida e contou esta história. E eu queria só destacar aqui duas partes dessa entrevista. Uma é um scout da NBA, um olheiro da NBA, que o viu jogar na universidade e estava a falar dele a propósito do draft, e diz que há muitos jogadores que entram na NBA com talento de role player e que acham que são estrelas. E o Jimmy Butler era um jogador que ele via, o olheiro, que ele tinha talento de estrela, e ele achava que era um role player. E ainda hoje o acha.
Ainda hoje, Ainda hoje acha. exatamente, ainda hoje ele diz que não é uma estrela, que é um role player e que faz o que for preciso para ajudar a equipa. E para terminar, quando o jornalista o Chad Ford foi entrevistá-lo e dizer que queria falar desta história de vida dele, contar esta história de vida, ele só lhe pediu uma coisa, que foi para ele não escrever, não fazer a reportagem de forma a que as pessoas tivessem pena dele. Ele disse que não quer que ninguém tenha pena dele, que não quer que... Ele teve reservas em falar sobre isto, porque ele disse que não precisa que ninguém tenha pena dele e que ele não se arrepende de tudo o que passou, porque foi isso que o fez quem ele é e que o fez chegar até onde ele chegou. Portanto, acho que é uma história inspiradora. Outra nuancezita, como estavas a falar, sobre o que quando chegou a NBA, o que era o que não era. Há um torneio O Portsmouth que é o Portsmouth Invitational, que é só para séniores, só para jogadores que fizeram o percurso académico todo, do qual ele foi o MVP no ano dele, um jogador que não tinha nenhum tipo de currículo, entre aspas, na universidade, chegou ali e foi MVP. Foram lhe perguntar quem era o agente dele, porque era um jogador que se destacou, do qual ele respondeu simplesmente, na sua maneira muito simples, que não tinha agente, porque é isso mesmo. Jimmy Butler sempre foi aquela questão da humildade. Ele tinha o objetivo de chegar à NBA, mas nada disto era com ele. Era mesmo uma questão de ele tem uma humildade inerente, que às vezes até as pessoas podem olhar e dizer, este gajo agora que é bom está-se a fazer. Não, ele tem esse tipo de inerência, de humildade, que faz com que ainda seja mais fácil gostar de Jimmy Butler. Muito bem. Para terminarmos, vamos, como habitualmente, ao UAU da semana. Costa, o teu UAU, o que deixou de boquiaberto esta semana? Ora bem, o meu UAU da semana foram os primeiros resultados que saíram sobre as votações do All-Star. E porquê que é um UAU? Apesar destes ser resultados preliminares, é um UAU porque ao longo dos anos a gente assiste a uma votação por popularidade e parece que as coisas não estão assim, as pessoas não estão a olhar tanto pelo nome e estão a olhar bastante para o jogo de cada um dos jogadores que tem apresentado ao nível da época. E vamos, por exemplo olhando para os principais votados na conferência este, está o Dwayne Wade e o John Wall. O John Wall tem sido dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da conferência, só que numa questão de popularidade é um jogador que fica atrás de um Kyrie Irving ou de um Derrick Rose, e ele realmente está à frente deles, porque está a jogar bem e as pessoas estão a reconhecer isso. Isto é um jogo de exibição, e farto-me dizer às pessoas que isto é um jogo de exibição, mas é agradável saber que as pessoas estão a encarar isto como um jogo de exibição, mas estão a premiar os jogadores na mesma. Também vejo que no Oeste o Marc Gasol está como starter, mas aqui também vejo que o facto do Kevin Durant não tem assim uma vantagem tão grande em relação ao Kevin Durant, e o Kevin Durant está a começar a jogar agora, por isso facilmente vai chegar lá. O James Harden é que continua de fora, porque mais que ele jogue, ninguém vai tirar. As pessoas estão a começar a ver, mas calma. Kobe Bryant vai estar lá sempre. Temos pena. Aquela barba vale muitos pontos ainda. E tem sorte é que o Jeremy Lin e Young ainda não aqueceram, porque quando começarem a aquecer... Em relação a uma última nota para o Landim. O Curry está a dar uma coça no Chris Paul. Pois, não tinha noção, honestamente, que o Curry tinha tantos fãs, mas este fim de semana já tive uma amostra, durante o princípio da semana. O pessoal sabe que Flávio. Bem, o meu vai para uma reedição do momento fantástico que tivemos o ano passado nos playoffs. Foi o lance desta semana do Damian Lillard, que eu estava a ver depois a repetição do lance, e a única coisa que me vinha à cabeça é aquele spot dos intervalos da NBA TV com os comentadores completamente a ferver, e aquele Rip City no fim foi a única coisa que me lembrou, porque o lance é tirado completamente a fotocópia. Quem não viu, recomendo a ver, e vejam principalmente o vídeo que há, que tem os dois lances lado a lado,
é uma coisa espetacular de ver como é que Até as, caíram pal- novamente na mesma armadilha. até as palminhas que ele bate são exatamente iguais. É isso, caíram na mesma armadilha. E só vejam um vídeo, o lance desse lançamento até ao fim, que ele, quando ele olha para o relógio diz You all know what time it is? Landinho, o teu. O meu uau passou-se ontem, no dia de Natal. No dia de Natal, do espírito natalício entre os Knicks e os Wizards estava a ferver. O Quincy Ace lembrou-se de tentar dar uma banana ao John Wall, antes do o John Wall dar um empurrão, desentenderam-se. Mas nem é sobre a picardia ou sobre o confronto. O meu uau é para a equipa dos Knicks, que já não, os resultados esportivos já são bons. A equipa dos Knicks fingiu completamente que não se passava nada com eles, e houve até um rapaz chamado Cole Aldridge que teve o descaramento de estar a 1 metro da situação e fazer como costuma-se fazer o miúdo lá da vossa rua, que é, está a confusão, agarrou na bola e foi para casa. Por isso vejam o vídeo e vejam o que o Cole Aldridge lembrou-se de fazer quando viu o colega em apuros. Muito bem. O meu uau são os Mavs, os Dallas Mavericks, a fazer aquilo que fazem melhor, a continuar a fazer aquilo em que eles são os melhores da NBA, que são nos vídeos de autopromoção, nos seus anúncios. Não há ninguém, Landinho, não há ninguém que faça melhores vídeos que os Mavs. Portanto, vamos terminar o nosso programa. Chegamos ao fim de mais um triplo-duplo. Na próxima semana voltamos a marcar encontro. Já é de 2015? Já é 2015. Já será em 2015, sim. Sim, já será Já será publicado em 2015. O último programa de 2014. Cá está. Boas Outro entradas. programa, sim. Voltamos a marcar encontro em 2015. Portanto, bom ano, boas festas, Boas entradas. bons cestos, boas entradas, bons cestos. E não bebam, atenção. Ou bebam um pouco. Bebam um pouco. Shampoo mix, Não. shampoo mix. Não falhem as passas. Portanto, pessoal, boas festas, bons cestos e fiquem com o anúncio dos Mavs. Boas entradas, pessoal. Bom ano. Get loud, folks.